Olá a todas e todos. Bem-vindas, bem-vindos à nova temporada do Terra Incógnita. Hoje este aqui é o 100º episódio. Isso mesmo. Já 10 anos ou um pouco mais eu tô com esse programa aqui, falando de ficção científica, fantasia, literatura de gênero em geral, mas não só. Apresentei aqui outras coisas, tratei de séries e filmes, nem sempre de ficção científica ou literatura chamada de entretenimento. Então, para esse 100º episódio, eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente. Trazer algo que tem a ver com a minha pesquisa acadêmica, que está relacionada com isso tudo, né? Com Science Fiction Studies, com política e sociedade, sempre dentro desse escopo. E eu decidi aqui trazer uma coisa para vocês, é um livro que chegou para mim um pouquinho antes do Natal, chamado Capitalismo, uma História de Horror, do britânico John Greenaway. Esse livro é um livro interessantíssimo. Eu devorei em poucos dias, ele me foi dado pelo Hugo Albuquerque, da Autonomia Literária, né? A gente se encontrou antes do Natal para tomar um café, bater um papo. Eu já traduzi livros para eles, do Marcelo Musto, do Mark Fisher. Eu já falei deles aqui, vou falar mais em breve, né? Mas eu queria muito falar desse livro porque ele acabou de sair aqui, está saindo simultâneo com a Inglaterra, né? Tem o subtítulo de O Marxismo Gótico e o Lado Obscuro da Imaginação Radical. É um livro que foi escrito recentemente, né? E ele trata basicamente da relação do capitalismo com o horror, como está claro, né, no título. E é um livro de fácil leitura, de muitas referências, que a gente pode dar uma pequena destrinchada agora. Isso aqui, inclusive, os títulos dos capítulos são o próprio Hugo Albuquerque me falou que foi uma sugestão dele para o John Greenaway, porque em inglês os capítulos estão com nomes diferentes. E em português, ele quase sempre relaciona no próprio capítulo os autores ou os livros ou as obras que são analisadas neste livro. O que o Greenaway faz é analisar filmes, séries e livros para dar conta de por que o capitalismo é, na verdade, o grande motor, né, dos horrores atuais da civilização. Ele começa com uma introdução falando de Marx, Engels e da famosa história do fantasma que assombra todos nós, do espectro, né? E a tradução aqui é muito interessante, explica exatamente por que essa palavra está errada, a palavra fantasma não é a mais adequada, nem espectro também, por exemplo, né? Embora a gente vá discutir muito isso aí e não vale a pena discutir agora, né? A questão do espectro, para mim, ela é muito interessante. Temos, inclusive, um livro, né, de Jacques Derrida, Espectros de Marx, que é de onde inclusive, o Fischer tira muitas inspirações para falar do realismo capitalista. Eu gosto do conceito de espectro. Acho que o conceito de espectro ainda está sendo muito pouco utilizado, a gente poderá falar disso em outra ocasião, né? Mas espectro como fantasma é sempre uma questão de tradução, né? Uma questão de ajuste fino na tradução. Aqui ele vai falar, basicamente, de por que é que a gente tem uma relação tão complicada, nossa consciência cultural coletiva, como ele diz aqui, por que a gente tem uma dificuldade tão grande de assimilar as questões com relação justamente ao capitalismo, né? E a gente sublima. Ele não fala em Freud aqui, mas é interessante que a gente poderia colocar também a coisa como freudiana, né? Ela sublima o horror, né, nas suas imagens. Umas coisas, por exemplo, que não são ditas aqui é como a quantidade imensa de filmes agora tem, como alguns filmes de Mike Flanagan. Você tem, por exemplo, o último filme agora tem não a bruxa, mas um tal de Xamã, que agora há pouco tempo também está passando no streaming. E são sempre, geralmente, filmes que são scare movies, né? Filmes para assustar, como se fosse filme para criança mesmo. Então tem personagens sempre assim, com a boca aberta, assim, como se fosse um fantasma, um monstro, daqueles que a gente vê nos pesadelos, né? E que para mim isso aí tira a atenção dos verdadeiros horrores, que são os horrores do capital, né? Tinha um amigo meu que dizia o seguinte: quer um livro de horror? Vou te dar a capa. Aí mostrava o olerite dele, para dizer, olha, isso aqui é uma capa de livro de horror. E não deixa de estar certo. Eu acho que a questão principal aqui é se discutir como é que a gente trabalha essas questões
do nosso cotidiano? Como é que, de repente, os filmes e os livros, mesmo aqueles que não têm o interesse imediato de serem políticos ou econômicos, eles vão dar conta de uma economia capitalista totalizante, né? Então, o primeiro capítulo é isso, é sobre basicamente isso, para te dar uma base, né, uma onda. Então você vai falar sobre, por exemplo, tem o capítulo 2 fala sobre o filme O Poço, o filme Parasita e o filme Casamento Sangrento, para falar de vida e morte na modernidade capitalista. Então você já vê por aí que eles falam das discussões, né, de classe, como o livro de horror, o filme de horror, também pode ser mediado por aí, mediado pelas questões de classe, né? O capítulo 3 é ótimo, Frankenstein, Drácula e a função social do monstro ao longo do tempo. Eu já participei uma vez de um evento durante a pandemia com pesquisadores de várias partes do Brasil, falando exatamente sobre Frankenstein e Drácula, onde a gente fala da questão do capital, da questão da tecnologia, é uma abordagem marxista mesmo, para mostrar como, de novo, não é uma coisa tão simples, né? Drácula é a questão do nobre, do vampiro nobre. Isso já foi dito por Mark Fisher, já foi dito por Marx, de comparar o nobre a um vampiro, alguém que suga o trabalho, né? Suga tudo que tem do trabalho sem fazer jus a isso. Essa é uma discussão que se tem muito, né, dentro do capitalismo. A pessoa que não detém o poder sobre o que está sendo feita a produção ali, não detém o poder sobre os meios de produção, e a pessoa que produz de verdade ali não usufrui disso. E quem detém esse poder usufrui. Essa é uma grande questão que está desde os primórdios da discussão marxista, né? E que muita gente, principalmente à direita, questiona e renega de ser um absurdo, ser uma palhaçada, não sei o que tal, revolução. Já li escritores americanos, não pesquisadores, claro, escritores de ficção científica, dizendo que isso é uma coisa ofensiva, porque Marx era um monstro que pregava que você tinha que ir lá matar as pessoas. Isso não está em nenhum livro do Marx, né? Então, vamos lá. As questões todas não são por aí. Não se trata, e esse é um grande problema que a gente tem atualmente na história da cultura ocidental, de pegar tudo no literal, interpretar tudo literalmente, mas interpretar como tem esse trabalho, essa questão do Drácula e do Frankenstein, por exemplo, você monstrifica, né? E como às vezes você atira para o lado errado. Uma informação que eu não sabia a respeito desse livro, eu acho interessante, pode ser um pequeno spoiler, mas acho que vale a pena falar, é sobre a reação das pessoas a Frankenstein, né? Existe uma passagem aqui nesse capítulo que dá conta do seguinte, né? Sabemos hoje em dia que a mãe da Mary Shelley, a Mary Wollstonecraft, foi uma proto-feminista, o pai, William Godwin, era um filósofo político radical, mas ele mas a Mary Shelley não era tão radical politicamente assim. A Mary Shelley estava no lado um pouco mais à direita do espectro, né? E há uma discussão grande aqui sobre a Revolução Francesa, que tinha acontecido algumas décadas antes, né? E uma questão muito interessante aqui que ele aponta um texto do George Canning, líder da Câmara dos Comuns e secretário de Assuntos Externos do governo britânico, e que ele menciona o espectro de Frankenstein. Olha, interessante aí, Frankenstein como uma espécie de assombração, né? E dizendo o seguinte, ele usando como propaganda contra uma legislação que forçaria a abolição imediata da escravidão. Então ele criticando e comparando o Frankenstein, racializando o Frankenstein, comparando ao negro escravizado, e também, novamente aqui, né, dizendo que não tem que essa por exemplo, deixá-lo à solta na varonil, né, de sua força física, na maturidade de suas paixões físicas, mas na infância de sua razão não instruída, seria como criar uma criatura que lembra a ficção esplêndida de um romance recente, cujo herói constrói uma forma humana, com todas as capacidades corpóreas do homem e os músculos e os tendões de um gigante, mas sendo incapaz de transmitir à obra de suas mãos uma percepção de certo e errado. Ou seja, racismo, né? Está infantilizando o negro escravizado, para dizer, ele é forte, ele é potente, mas ele não é inteligente, ele não tem condição de se autogerir. E pelo que consta aqui no livro, a própria Mary Shelley tinha uma política que se harmonizava muito com a de Canning, já que ela, aqui aspas, tá? Já que ela relatou a um amigo que ficou encantada com o elogio que Canning tinha feito a ela ao referenciar o romance desse modo. Então já cai um mito aí de que Mary Shelley seria uma pessoa mais à esquerda,
por ser filha de pessoas ligadas ao que a gente chamaria hoje de esquerda. Não é verdade, infelizmente. Então, essa é uma questão importante para se colocar aqui. Como é que Frankenstein, desde o começo, também foi uma criatura racializada. E discutir como é que isso se dá hoje também, né? Como é que esse tipo de argumentação continua sendo usado até hoje. Então você tem os horrores corporais, aqui tem David Cronenberg e Brandon Cronenberg também, filho dele, né, com Crimes do Futuro e Possessor. Possessor, aliás, é um filme que eu não vi, mas estou muito interessado em ver depois dessa crítica aqui. Ele vai descrever o horror corporal e o medo da carne em um mundo pós-Covid. Tem toda a questão da contaminação. Cronenberg, em toda a sua obra, dá conta disso. Ele fala muito da questão de se contaminar. Então você vai ter filmes de tudo quanto é tipo, né? Desde o remake de A Mosca, né? Você tem filmes Tem filmes que não são exatamente ligados ao horror corporal, mas tem filmes ligados à questão aí da psicanálise, como acho que é um jogo muito perigoso. Agora eu, de novo, falar sem pesquisar aqui é complicado. Que é o triângulo amoroso entre Sabine Spielrein, Freud e Jung, né, que é um filmaço também, e a questão toda aí, psicanálise, como é que você tem esse horror corporal interno. Então vale muito a pena ver. A obra de Cronenberg eu acho incrível, vale muito a pena vocês pesquisarem isso. Para terminar aqui, para a gente não fazer esse vídeo muito longo, né, o capítulo 8 talvez para mim seja o mais interessante, que é onde ele vai começar a amarrar as coisas, né, é o não simultâneo de Bloch, Jameson, Mieville e Adam Jones. Historiografia gótica e a ideia de uma monstruosa utopia. Então aqui ele vai pegar Ernst Bloch, autor de Princípio e Esperança, que é uma obra monumental. Eu comecei a ler essa obra agora, depois de muito tempo tentando buscar. A gente não tem mais edição em português, é uma tradução muito boa da edição lançada pela editora Contraponto. São 3 volumes em que o Ernst Bloch, que é um filósofo alemão pós-guerra, começa a falar exatamente como a esperança é também um motor poderoso para a gente. Esperança é uma palavra que está sendo muito discutida ultimamente. Eu tenho visto análises fischerianas a respeito, Frederick Jameson fala muito disso, ele vai colocar aqui, né? E aqui ele analisa a obra do Frederick Jameson, a obra do China Mieville também, né? Que é um dos maiores autores de weird fiction que a gente tem. Eu tive a felicidade de traduzir, né, o material dele, traduzir A Cidade e a Cidade, traduzir um pedaço de Estação Perdido. E são autores que trabalham a questão da utopia envolvendo a questão da monstrificação. Aqui ele vai citar também em algum momento, e é muito legal isso, Paul Preciado, que é um homem trans, né, que já tinha livros escritos com a sua persona anterior, com seu nome morto, e depois continua fazendo isso, e ele vai escrever uma história aqui, eu não sei se eu vou encontrar aqui, eu devia também ter pegado isso aqui antes, mas vocês já me conhecem, né? Ele vai falar da questão de ele, como homem trans, é um monstro, é uma monstruosidade, algo que não se admite na história dos gêneros, né? Que a sociedade não admite. E é interessante que esse livro sobre ele é escrito no momento em que foi uma palestra que ele deu e ele não conseguiu terminar, porque a palestra foi interrompida, justamente pela indignação das pessoas. Isso há poucos anos. Então, ou seja, não é algo de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Eu estou falando aqui para vocês de um momento no dia em que, no dia 4 de janeiro, ou 3 de janeiro, no dia em que os Estados Unidos invadiram a Venezuela e prenderam o presidente Nicolás Maduro. Concordemos ou não com as políticas venezuelanas ou do Maduro, esse foi um ato de invasão, de agressão, um ato de guerra. E é muito preocupante saber que a humanidade realmente regrediu 50 anos em pouco tempo. Né? No Brasil, desde Bolsonaro, nós regredimos 50 anos, nós temos uma comunidade muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil que ainda é anti-vacina, que acha que a esquerda está possuída por entidades malignas, e isso eu já vi um relato pessoal disso, um relato direto disso, de pessoas que efetivamente acreditam nisso, literalmente. Narrativas muito piores do que a ficção científica e a fantasia nos colocam. Eu acho que a ficção científica e a fantasia sempre defendi essa ideia, inclusive academicamente, de que isto elas são mapas para outras realidades. E esses mapas podem ser colocados sobre a nossa realidade para a gente entender melhor a nossa realidade. A realidade que eles colocam nesses filmes ou livros nunca é idêntica à nossa, mas ela parte de pressupostos muito parecidos. O pressuposto da nossa humanidade, o pressuposto de que a história se repete, como dizia Marx, no começo como tragédia, depois como farsa, e coloca sempre a questão da nossa perplexidade diante da repetição
do humano, da repetição de falhas, de erros, de, entre aspas, maldades, né? Porque também não é possível isso é importante, a questão aqui da monstrificação que o Preciado coloca. Não é pra gente dizer, isso é importante também, Donald Trump é um monstro. Não, ele sabe bem o que ele está fazendo, né? Ele está com Alzheimer. Pode estar, mas está sendo assessorado por pessoas que não estão com Alzheimer. Então, é muito complicado. Assim como a gente vai falar com estupradores, feminicidas, chegar a dizer, essas pessoas são monstros. Não, são humanos. São demasiado humanos, como dizia Nietzsche. E cabe a nós também colocar-os no devido lugar, né? Talvez monstros sejamos nós, é o que o Preciado fala. Monstros são aqueles que não se conformam. Agora, quem que se conforma e cruza os braços, uma coisa que é dita aqui muito nesse livro o capitalismo, ele gera dentro de si uma depressão nas pessoas que faz com que elas acreditem que tá tudo, que é ruim, mas é o que tem, né? Como dizia Margaret Thatcher, there is no alternative, né? Não existe alternativa, isso tá aí. Quando o Muro de Berlim caiu em 89, Francis Fukuyama escreveu O Fim da História, dizia, olha, acabou, agora nós vamos ter um período de capitalismo para sempre, porque é isso. Eu já tenho pessoas que me disseram, não, o capitalismo é orgânico, ele é natural, ele é evolutivo. Isso não existe, gente. Isso é cultura. Isso é cultura. E é muito interessante a gente poder ler livros como esse, que falam da história da cultura, que nos definem como esses padrões se repetem ao longo da história da humanidade. Claro que isso aqui é um recorte muito pequeno, né? Um recorte de algumas décadas no passado. Mas é melhor ainda, porque é assim que a gente pode começar a fazer uma análise. Não adianta de querer ser marxista lendo O Capital. É importante ler livros como esse. E mesmo quem aqui de vocês que está me ouvindo não é marxista, mesmo que tenha gente aqui que se considere centro ou direita, não tem problema. Vocês gostam de história da cultura? Leiam esse livro. Vocês não vão se arrepender. Eu acho que vai dar insights muito bons sobre como o nosso mundo funciona e o que a gente pode fazer, se não modificá-lo numa utopia, pelo menos reconhecer esses marcadores, reconhecer o que há de errado no nosso mundo, o que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa entender a realidade, ou até mesmo, se a gente puder, modificá-la. Muito obrigado a todas e todas, e até o próximo programa.